Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e na aula de ondulatória de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da difração. A difração é um fenômeno que eu tenho certeza que vocês conhecem, então eu vou começar aqui mostrando um exemplo de aplicação dele e depois a gente faz o estudo sobre o que está acontecendo. Imagine que você tem aqui um ambiente, sei lá, uma sala de aula, por exemplo, e eu estou aqui falando, dando aula para vocês. Aí a minha voz está aqui, ó, blá blá blá. Vamos supor que tem alguém aqui, ó, atrás dessa parede. Será que essa pessoa consegue me ouvir? Aí você fala, bom, sem contar o som que atravessa diretamente a parede, vamos supor que a energia seja muito pequena que atravessa, essa pessoa ainda consegue me ouvir. Porque de alguma maneira, o som que passa pela porta, ele faz isso aqui, ó. E aí ele consegue chegar até a pessoa, o que faz com que ela consiga ouvir o meu blá blá blá. Esse fenômeno em que a onda atravessa uma determinada fenda, fenda é um buraco, um orifício, um espaço, e consegue fazer curva na trajetória, é o que nós chamamos de difração. Como é que essa difração ela acontece? Vamos imaginar aqui que a gente tem uma onda plana e a gente coloca aqui na frente um anteparo. E esse anteparo tem uma pequena abertura ali na frente. Quando essa onda passar por esse anteparo, parte da onda vai ficar bloqueada por conta do anteparo. Mas vai ter uma partezinha dela aqui, ó, que vai conseguir passar. Se não fosse a difração, a onda passaria desse jeito aqui que nós desenhamos. No entanto, por conta da difração, a onda passa assim. Ou seja, ela se propagava inicialmente em uma única direção, que era essa direção horizontal, e quando ela atravessa a fenda, ela passa a se propagar em várias direções. Isso parece violar, né, o princípio de propagação retilínea das ondas, mas na verdade não, ela não viola, porque é um outro fenômeno que está envolvido aqui, e repara que ela continua se propagando retilineamente, ou seja, cada um desses pontos aqui trata de fato de uma propagação retilínea dessa luz, ou dessa outra onda. Agora repara, o que aconteceria se nós tivéssemos essa fenda um pouco maior ou, já que para facilitar, a onda um pouco menor também, se a onda fosse assim. Ela ia chegar aqui, ela ia passar direto, não é? Ou seja, nesse segundo caso, não houve a difração. E por que você acha que isso acontece? Não é difícil olhar para a figura. Você consegue ver na primeira que a fenda é um pouco menor do que a onda. E na segunda, a fenda é bem maior do que a onda. Isso faz com que ela consiga passar direto, sem sofrer nenhum desvio, enquanto na segunda, como parte da onda fica bloqueada, ela acaba sofrendo desvios na sua trajetória. E isso é uma coisa interessante para você entender por que essa pessoa aqui consegue me ouvir, então ela ouve o meu blá blá blá, mas ela não consegue me ver, porque a onda luminosa ela é muito pequena se comparado a essa fenda, aí ela acaba passando direto sem sofrer nenhum desvio. A onda sonora é um pouco maior, portanto, ela acaba sofrendo desvios quando passa pela porta, por exemplo. Isso é uma coisa importante porque nós vamos ter a abertura da fenda e a onda se propagando. Essa abertura da fenda eu vou chamar de D e o comprimento de onda eu vou chamar de lambda. Para que ocorra a difração, o comprimento de onda tem que ser da mesma ordem de grandeza da abertura da fenda D. Por quê? Se ela for muito menor, né, se o comprimento de onda for muito menor, passa direto
sem sofrer desvio. Mas caso ele seja muito maior também, a onda vai bater e vai voltar, ela acaba não atravessando. Então, para que isso aconteça, ela tem que ter ali mais ou menos a mesma ordem de grandeza. Vamos agora tentar entender por que isso acontece. A primeira explicação que a gente tem conhecimento foi dada pelo holandês Christian Huygens, que é um contemporâneo do Newton. Ele defendia a ideia de que a luz era uma onda, diferente da defesa que o Newton propunha de que a luz era um corpúsculo, era uma partícula. Isso deu vários atritos entre eles sobre o comportamento ondulatório ou corpuscular. E o Huygens ele fez uma explicação geométrica de como que essa onda se propagava. Vamos supor que a gente tem aqui uma frente de onda circular. Vou desenhar aqui a frente de onda. O que o princípio de Huygens fala para a gente é que é como se cada ponto dessa onda fosse uma nova fonte geradora da onda. Isso faz com que cada um desses pedacinhos produza uma nova onda, sempre em formato circular. Claro que eu estou dizendo só algumas, tá? Mas na verdade são infinitas. E o que acontece é que quando você soma todos esses pedacinhos, você produz uma nova frente de onda que, repara o formato, tem o mesmo formato circular da onda que vinha se propagando. E aí, de novo, você tem aqui várias frentes, várias fontes de onda, são infinitas fontes, como se fossem caixas de som, né, colocadas aqui. E aí cada uma dessas fontes vai produzir uma nova onda. E mais uma vez, o que vai acontecer? Quando você somar todas essas ondas produzidas, você vai ter a sua frente de onda também com um formato circular. Então observem que o princípio de Huygens ele não é uma teoria ondulatória. Na verdade, ele é um princípio geométrico que tenta justificar como que o formato da onda se mantém constante. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a difração? Vamos analisar agora uma onda plana, para ver se a gente consegue compreender o que está acontecendo. A onda plana está aqui. Pelo princípio, nós vamos ter cada ponto desse atuando como se fosse uma fonte produtora, né, da onda que continua a sua propagação. O desenho não está tão amigável, tá? Mas dá para você entender a ideia. Quando você somar essas frentes de onda, você vai produzir uma onda plana que continua a sua propagação. Tá, professor, mas e o que acontece com a fenda? Quando essa onda bate numa fenda, apenas o pedacinho que está aqui é que consegue passar, porque as outras fontes elas ficam bloqueadas porque elas acabam batendo na parede. E quando essas novas ondas produzem novas ondas, olha só as ondas produzidas. Repara que quando você fizer essa soma agora, você não tem a parte de cima e a parte de baixo para somar. Isso faz com que a resultante ela tenha um formato parecido com esse aqui. E aí, em seguida, ela mantém a sua propagação como se tivesse aberto a sua trajetória. Então, o princípio de Huygens ele permite que a gente entenda como que a onda ela se propaga, como que ela mantém o formato ali na sua propagação e depois também como que ela consegue difratar abrindo a sua trajetória. De posse desse fenômeno de difração, a gente vai conseguir entender como que acontece a interferência nas fendas simples, que é um assunto que a gente vai começar a tratar nas próximas aulas. E além disso, a gente consegue visualizar também por que o sinal
ele consegue chegar em algumas regiões dependendo da onda que está se propagando. Então vou deixar uma animação aqui para vocês verem e a partir dela a gente tentar entender também como que essa difração está presente no nosso cotidiano, além de você falar e conseguir ouvir através das paredes. Então você tem aqui uma onda que vai passar por esse morro. E a expectativa é que ela não alcançasse a casa, por causa do morro. Só que por conta da difração, ela acaba conseguindo chegar até essa casa. Se a gente pega uma onda de menor comprimento de onda, repara, ela difrata menos e acaba não atingindo a casa. Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, @edwardfísica.